signo de Aquário. Salve sua força. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma transmissão Luz Divina Criadora. Feliz Dia das Crianças, tá bom, Aquário? Pra você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Saúdo a tua criança interior, saúdo a tua criança exterior, caso você seja pai ou mãe, tá? Oráculo dos Arcanjos, energia geral para o mês de outubro. Para essa pessoa que me assiste, vamos ver aqui o que é que os arcanjos querem trazer. Arcanjo Chamuel vem lembrar a respeito de paz, tá? Lembrar para você que somente o amor é real e verdadeiro, tá? Todo o resto é ilusão. Então, isso é uma mensagem, gente, muito codificada. A leitura de Aquário já começa assim com a energia bastante codificada, tá? É como se Aquário estivesse tentando entender questões, tentando decodificar coisas. E a espiritualidade tem falado com você através de códigos, de símbolos, tá? Você vai precisar ser bastante esperto, bastante sagaz nesse mês de outubro para entender esses códigos e esses símbolos que a espiritualidade vai vir trazendo para você aí ao longo do mês, certo? É como se fossem informações veladas que vão ser transmitidas diretamente a você, sem intermediação de ninguém, compreende? Então, Aquário, desde já, eu já te aconselho você orar, meditar bastante e silenciar bastante a voz da tua mente e até mesmo a tua voz mesmo. Silenciar mais nas palavras, ouvir mais do que falar nesse mês de outubro, tá? Porque a espiritualidade vai estar ali o tempo todo tentando soprar coisas no teu ouvido. Mas se tu tiver com a mente muito atribulada, se tu tiver com a mente muito agitada, ou se tu estiver conversando demais, falando, dispersando muita energia com palavras, pode ser que passe batido algumas coisas importantes aí, que vão chegar através de mensagens para você no mês de outubro, tá? Ó, o Arcanjo Uriel vem confirmando essa mensagem, tá? Ele fala de clarividência, preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta às suas orações. Então, uma confirmação do que eu tô dizendo aqui. Muita coisa que você tem orado, muita coisa que você tem pedido, vai chegar através de pensamentos, de ideias, que muitas vezes você pode até acreditar que tá desconectado, mas não tá desconectado, tá totalmente conectado à oração que você fez. Entende? Então, às vezes eu tô passando por uma situação financeira apertada, um exemplo. Aí eu oro, peço a Deus que me livre dessa situação financeira apertada. Aí surge uma ideia do nada para eu fazer tal coisa, sei lá, vou vender brigadeiro, botar uma plaquinha de vende esse brigadeiro na minha porta. Aí, às vezes, eu não conecto uma coisa com a outra, entende? Mas ali já é resposta de Deus atuando, de Deus agindo. E eu tô dando um exemplo chulo aqui pra vocês, gente, tá? Então, às vezes, a pessoa tá passando por uma situação de um relacionamento tóxico, abusivo, que ela tá tentando sair e não tá conseguindo. E aí Deus te dá ali uma ideia, que tipo assim, faz uma viagem, vai visitar um parente distante que mora em outro estado e passa ali 15, 20 dias, um mês com esse parente. Aí você não dá a mínima pra essa ideia. Oxe, que maluquice. Acordei com a saudade de fulano, querendo visitar cicrano. E às vezes essa é a válvula de escape, a saída para uma situação indeterminada, tá certo? Observa. Arcanjo Gabriel fala sobre escrita criativa. Algumas pessoas que têm potencial com escrita, que podem escrever livros, artigos, jornais, escrever as suas ideias, as coisas que vêm, né, de alguma forma tirando você do eixo, para você compartilhar isso com outras pessoas que, ao ler o que você escreve, vão se sentir também profundamente tocadas, né? E profundamente, é como se a pessoa se espelhasse ali em você. Ela se sente, né? Nossa, eu não tô passando por uma situação como essa aqui sozinha. E aí você começa a estabelecer um vínculo, uma comunidade, até mesmo digital. Isso vale para algumas pessoas que estão pensando também em criar uma plataforma para, sei lá, monetizar, ganhar dinheiro, e não sabem o que investir nessa plataforma. Ou que até estão tentando, por exemplo, mas parece que tudo flopa, que nada dá certo do que você posta, né? Aí a espiritualidade está te trazendo aqui essa mensagem, tá? Você que estava tentando monetizar e não estava conseguindo, sem saber o que fazer, né? Para atrair a atenção dos seguidores. É muito sobre uma escrita criativa aqui, tá bom? Oráculo de Arcanjo Miguel, o que temos para Aquário nesse mês de outubro. Lembrando que é uma leitura coletiva, então você ativa um filtro, pega o que faz bem, o que faz sentido para você, o que não faz você descarta, que a espiritualidade leva e encaminha para quem tiver que encaminhar, tá?
Aqui vai ser um mês de outubro para alguém que tá me assistindo de muitas escolhas, tá? Escolhas que envolvem o emocional, escolhas que você não pode e não deve se deixar ser guiada pelo seu emocional, tá? Então, procure manter o emocional o mais harmônico possível, o mais estável possível, tá? O emocional com instabilidade, com muita subida, descida, não vai estar ajudando nesse mês. Então, é um mês de você focar em manter-se emocionalmente estável para fazer as escolhas firmadas na emoção, mas também na razão. Então, não tome nenhuma atitude precipitada, não haja por impulso, não haja no calor das emoções, tá? Se alguém te pressionar a fazer alguma escolha, tomar alguma decisão... Gratidão, meu amor. Que Deus abençoe, viu? Pelo presente que volte multiplicado vezes 1000 para você. Então, assim, se alguém te pressionar a tomar uma decisão, fazer uma escolha, você deve dizer não. Não. Minha resposta é não. Porque você não deve fazer nada açoitado, você não deve fazer nada oprimida, você não deve fazer nada coagida, entendeu? A escolha, a decisão que você tem que fazer, tomar, tem que ser muito bem pensada para você não se arrepender depois. E se a pessoa não tá te oferecendo tempo e espaço para você pensar, é melhor que você se afaste. E que você diga não, tá? Na dúvida, a resposta é sempre não, gente. Aí aqui fala de transformação e cura, tá? Um mês onde vocês vão estar vivenciando processos transformadores, mas são transformações que vão conduzir vocês à cura mesmo, cura emocional, tá? E clareza mental. Então, tudo que vier acontecendo aí, né? Para algumas pessoas já estão até inseridas nesse processo, é tudo para trazer para você uma consciência maior, uma clareza maior do que você é, do que você nasceu para ser, e do que você tá fazendo da tua vida, de quais escolhas você tá tomando na tua vida. Porque eu vejo aqui a necessidade de algumas pessoas de corrigir rota, tá? Aqui a espiritualidade fala de uma correção de rota para alguém que precisa corrigir a rota para que você se sinta realmente liberto, né? É como se essa pessoa, ela tivesse tendo que escolher algo e nessa escolha, uma coisa distancia muito ela de tudo que ela já vive hoje. Outra coisa aproxima ela de tudo que ela vive hoje. E aí a pessoa fica com medo de tomar a escolha que distancia, porque ela tem medo do novo. Ela tem medo de se arriscar. Ela tem medo de, e se eu for aqui e não der certo? É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Sabe aquele ditado? Só que aqui a espiritualidade está te tentando trazer clareza que você deve arriscar. Que você deve trilhar o caminho rumo ao novo. O conhecido você já sabe. Ah, mas e se der errado, você volta. Você, sabe? Retrocede, mas pelo menos você tentou. Pior é você não tentar, é você ficar preso sempre a mesma coisa por medo de tentar. Então a borboleta, ela só consegue se transformar em borboleta porque ela tem coragem de enfrentar o processo. A borboleta não precisa de um milagre, a borboleta precisa passar pelo processo. Você também não precisa de um milagre, você precisa passar pelo processo, você precisa ter a coragem. A borboleta tem que abandonar o modo de vida de rastejar, de andar aqui no chão, se virar, se pôr de ponta cabeça, porque ela procura um canto, se coloca de ponta cabeça, literalmente, entra no casulo, se distancia de tudo e de todos para viver o processo dela e para sair desse casulo, ainda arriscado sair morta, né? Porque nem toda borboleta vai conseguir atingir o estágio completo até se tornar uma borboleta, muitas vão perder a vida. Todas elas, antes de tornar-se borboleta, vão sangrar, tá? Isso é um estágio normal. Aqui na minha casa tem um monte de casulos de borboleta, tem um monte de lagartinhas e todas elas sangram para poder conseguir se tornar borboleta. Então, o processo de aperfeiçoamento do ser humano também, gente, é doloroso, é sangrento muitas vezes. Mas você vai precisar se abrir, se colocar ali de ponta cabeça e enxergar a vida sob uma nova perspectiva, para que você consiga bater asas e voar, caso você queira, tá? Senão, você permanece preso ou presa, né? Aquilo que você acha que vale mais a pena, sei lá. Aqui eu vejo uma colheita para alguém, tá? Uma colheita que envolve cura emocional. Foi uma escolha que alguém fez, né? Nesse ano, início, entre janeiro e junho desse ano, você fez uma escolha. Você abandonou algo ou alguém. E essa escolha, ela traz pra você agora, no final do ano, uma colheita, tá? Boa glória! Gratidão, viu? Que Deus abençoe pelo buquê. E volte pra você multiplicado vezes 1000. Então, assim, ó. Vem pra você essa colheita porque você foi corajosa, audaciosa. Você teve coragem de enfrentar o novo. Você teve coragem de sair da zona de conforto, tá? Então, a espiritualidade está dizendo que você colhe aquilo que você plantou.
Bonito isso aqui, viu? E inclusive, ó, a carta da abundância. Inclusive, essa colheita, ela fala de colheita material também, gente. Não é só uma colheita mental, emocional, energética aqui, não. Ela tá falando de uma colheita material. É como se você tivesse... eu abri mão dessa situação, eu abri mão dessa pessoa, né? Porque essa pessoa tava bloqueando aqui meus caminhos financeiros, eu nem sabia. Mas aí passaram-se alguns meses, eu me curei dessa pessoa, eu me curei dessa situação aqui. Eu soube lamber minhas feridas, eu soube me acolher, eu ergui minha cabeça, dei a volta por cima. Então, aí agora eu tenho clareza e agora chega o dinheiro, chega as novas oportunidades, chega, né, as novas parcerias, chega um novo trabalho, chega uma promoção, né, no meu trabalho que vai me proporcionar um ganho financeiro do qual eu não estava esperando, tá? Aqui a espiritualidade pede para você se conectar com a sua guiança pessoal e com a sua ancestralidade, para que eles possam lhe conduzir nesse processo de transformação, certo? Rumo à sua libertação. Ou seja, você já sabe que vai ter que passar, que o processo não vai ser tão doloroso assim, mas para se libertar você vai ter que passar por ele. Então, se você tá sem coragem, você segura na mão da tua espiritualidade e da tua ancestralidade. Porque a tua ancestralidade são as tuas raízes, é o que te mantém de pé. A tua espiritualidade é a copa, é os galhos da árvore, que te faz se conectar ao alto e te dá força, né? Te dá faz com que tu faça a fotossíntese, que tu tenha os nutrientes para levar para as raízes, para ela continuar se mantendo de pé. Então, é uma coisa interdependente à outra, tá? Não adianta ficar só saudando ancestral, cultuando ancestral, se você está desconectado da tua espiritualidade. E também não adianta você ficar só ligado à espiritualidade sutil, nos planos mais elevados, se você não mergulha nas suas raízes, tá? As duas coisas vão ser necessárias para você conseguir se manter de pé no meio desse processo todo, tá certo? Vou te passar aqui algumas ervas que podem te auxiliar nesse processo agora no mês de outubro, né? Ervas nas quais você pode se conectar aí. Pinheiro e samambaia, tá? Inclusive o pinheiro, gente, vocês podem ter um pinheiro dentro de casa, tá? Não importa o tamanho do pinheiro, pode ser um pinheiro pequenininho, não precisa ser um pinheiro muito grande. Se vocês não puderem ter a planta, procura um pinheiro assim, ó, seco. Eu tenho um aqui na minha mesa, tá vendo? De trabalho. É uma planta que é um guardião da alma, sabe? É uma planta protetora. A presença dele traz segurança para o nosso espírito, certo? Então, ele é justamente essa síntese do que eu acabei de falar, né? Ele encontra a força nas alturas, em cada ramo, mas ele, pra crescer muito, porque pode observar que um pinheiro, quando você planta ele no chão, ele cresce horrores, né? Lá pra cima, só falta chegar no céu. Mas ele também precisa de raízes muito profundas, né? Então, ele vem sintetizando essa conversa que a gente tá tendo aqui sobre espiritualidade e ancestralidade, tá bom? E a samambaia, que ela é uma planta que atrai fartura, prosperidade, né? Uma planta excelente para se ter dentro de casa, inclusive, no quarto, na sala, né? Na cozinha. E vai te ajudar a trazer equilíbrio. Banho também, você pode tomar, tá? E arnica, tomar banho de arnica, tomar chá de arnica nesse mês de outubro, tá bom? A arnica aqui vai te ajudar a trazer conforto e te movimentar para um recomeço. É como se fosse a planta ideal aqui para te trazer um fechamento de um ciclo para você iniciar um outro ciclo já em uma outra energia, tá? Então, você pode tomar 2 vezes por semana banho de arnica durante 3 semanas seguidas. E aí, quando você preparar o banho, você tira aí uns 2 dedinhos, né? Para você diluir um pouco mais de água e toma um chazinho. Não precisa ser um chá muito forte, não, na mesma concentração do banho. Pode ser um chá em uma concentração menor, combinado? Meus amores, muita gratidão pelo presente, viu? Pelos presentes que vocês estão me mandando, quem tá ativando o Help Me aí. Lembrem-se que cada curtida, comentário, compartilhamento, vocês estarem seguindo, né? Escolherem seguir aqui para fazer parte da família Luz Divina, para mim é uma honra imensa, viu? Muita gratidão, eu amo vocês. Cada presentinho é muito especial para mim. Bom, para finalizar a tua leitura, Aquário, do mês de outubro, eu vou fazer uma tiragem com o baralho cigano. Espero que você goste da energia do baralho cigano, né? Da força do baralho cigano. O objetivo dessas leituras é de ser mais curta mesmo, tá? Eu ainda volto hoje para fazer a leitura de peixes. E vou estar postando tanto aquário quanto peixes amanhã. Vai ficar disponível também de forma offline, caso vocês queiram assistir novamente, salvar, tá bom? Compartilhar com alguém que vocês amam, fica à vontade. Olha, meu povo cigano, salve sua força, tchá, salve Santa Sara, salve todo o povo cigano. O que é que vocês têm para essa pessoa que me assiste hoje? Qual é a mensagem do povo cigano? Tem alguém sofrendo muito por conta de uma traição no casamento ou no namoro, né? Você estava se envolvendo com uma pessoa, essa pessoa lhe traiu,
E você considerava essa pessoa um presente na sua vida. E aí você fosse a entender, nossa, uma pessoa que parece que veio como um presente de Deus pra mim, se tornou agora o meu pior inferno. É como se você olhasse pra pessoa e dissesse, meu Deus do céu. E aqui eu não só falo de traição a nível sexual não, tá, gente? Aqui tem traição que foi envolvendo a pessoa trair a sua confiança mesmo. A pessoa não agir de acordo, né, de forma correta com você. Mentir, enganar, ou estar omisso com relação a uma situação importante. Aqui tem alguns casos que diz respeito direto à traição relacionada à omissão, tá? Toma cuidado com essa situação para você arrumar um jeitinho de transmutar essa energia, tá bom, amor? Porque se você não transmuta essa energia entra em um bloqueio, te causando uma estagnação, viu? Essa estagnação pode ser no campo afetivo, te impedindo de conquistar novos parceiros, novos relacionamentos, ou pode ser no campo financeiro material, tá? Ó, vai ser necessário fazer um fechamento aí desse ciclo com essa pessoa. A carta do caixão fala de uma morte mesmo, definitiva. É encerrar, ó, essa relação com essa pessoa, tá? Ah, Paloma, pode ser uma amiga que me traiu? Pode. Pode ser um amigo, pode ser um sócio que me passou a perna? Pode, tá? Porque os pássaros falam tanto de casamento, namoro, quanto de amizade e sociedade. Mas são pessoas próximas, íntimas, pessoas com as quais você confiava muito, tá? Ó, mentira, né? Engano, manipulação. Essa pessoa tentou de todas as formas deixar você ali preso no bolso dela, como se fosse um chaveirinho. Ó, com conversinha mesmo, muito diálogo, muita conversa manipulada. É uma manipulação muito grande que essa pessoa fazia com você. E toma cuidado, tá? Quem tá me assistindo, se tá dando um ciricutico aí, no sentido de que, ai, Paloma, eu não passei por isso, mas a leitura tá chegando como se fosse pra mim, meu coração tá agitado, eu tô aflita, meu plexo solar tá irradiando alguma... Cuidado, porque pode ser alguém na tua vida nesse exato momento, que eu tô falando dessa serpente na linha do presente, tá? Então, abra os olhos aos relacionamentos íntimos, aos relacionamentos próximos, e passe a foice. Meu Deus do céu, eu ia falar isso, a carta da foice, eu não tinha nem visto que ela tinha saído, ó. Passe a foice em quem tiver que passar, tá? Aqui eu tô vendo você cortando mesmo, cortando relações daninhas, com pessoas daninhas, com pessoas manipuladoras, mentirosas, que ficam ali o tempo todo tentando exercer domínio sobre você, tá? Essas pessoas são altamente dominadoras. Ah, mas é porque meu marido, ele é muito ciumento, meu namorado, ele é muito possessivo, não sei o quê. Corte, corte. De preferência, cortar, cortado, cada um pro seu lado, tá? Pra evitar que lá na frente você seja mais um índice de vítimas de feminicídio aí, tá bom? Eu tô falando sério. Porque a gente sabe, logo no início da relação, né? Que a gente sabe que no comecinho tudo é flores, depois começa a se apresentar os espinhos. Mas a gente sente a energia da pessoa e já dá pra perceber, se você tem uma, duas discussões com a pessoa, já dá pra perceber o nível onde a pessoa consegue ir. Se você vai discutir com a pessoa começa a tocar em você, a querer empurrar você, a querer botar dedo na sua cara, a querer falar muito alto, gritando com você, você já tem que saber que essa pessoa é uma pessoa violenta. Que ela guarda dentro de si um potencial violento, agressivo, e que a qualquer momento essa bomba pode explodir. E pode explodir da pior forma. Então, a mulher que apanhou, Deus livre e guarde, a mulher que foi, Deus livre e guarde, né? É porque antes disso, ela já deu permissão pro cara gritar com ela já deu permissão pro cara vir pra cá querer invadir ela, tocando ela, empurrando ela, ou querendo, sabe, demonstrar ali alguma autoridade de força. Porque dentro de uma relação, a mulher é sempre o sexo frágil, gente, é sempre o lado vulnerável. Por mais que a gente seja grandona, musculosa, que a gente treine artes marciais há 50 anos, a mulher vai ser sempre o sexo frágil. Então, não negligencie a sua saúde, o seu corpo e a sua vida, por causa de homem nenhum. Ah, mas é o pai da minha filha, foda-se, vai pra casa da puta que pariu. Eu não aceito, você tá entendendo? Ah, mas é porque a gente tá junto há não sei quantos anos. Acabou, esteve junto, já não está mais. Porque primeiro a minha saúde mental, primeiro a minha saúde emocional, primeiro a minha saúde física, primeiro a minha vida. E depois o outro, certo? Porque senão acaba virando só mais um índice e acontece o quê com a pessoa? Nada. No máximo, a pessoa vai lá, fica uns meses, fica uns anos, depois é liberada pra fazer coisa pior com outra. E vida que segue, né? Quem perdeu a vida foi quem perdeu. Então assim, gente, toma muito cuidado, tá? Porque uma coisa aqui que a espiritualidade tá querendo realmente que vocês se atentem nesse mês de outubro para não permitir esse tipo de invasão no campo de vocês, tá certo? Vamos lá. Conselho final, conselho final, conselho final.
Eu ia encerrar com o oráculo do povo cigano, mas aqui, ó, ainda as pombogiras quer falar, tá? Eu tô sentindo a energia de Maria Navalha, Dona Maria Padilha, né? Da Rainha das Sete Encruzilhadas, Dona Sete Saia. Laroie. Laroie, salva malandragem. Tem mensagem para as filhas delas aqui ainda, viu? Preste atenção. Vou aproveitar para convidar vocês, dia 28/10, a gente vai fazer nosso ritual anual da prosperidade, tá? É um ritual coletivo. Quem tiver querendo movimentar dinheiro aí, a energia financeira, cola pra gente fazer esse ritual junto, tá? Custa R$ 178 esse ritual. As inscrições até o dia 22/10, tá? Vocês têm 10 dias aí pra decidir e me mandar mensagem ou deixar um comentário no vídeo depois pra garantir a vaga de vocês, tá bom? A gente vai trabalhar com a energia da deusa Oxum, da deusa Lakshmi e da deusa da Fortuna, tá bom? Laroê Pombogira, Pombogira é Mojubá. Laroê Pombogira, Pombogira é Mojubá. Laroê Pombogira, Pombogira é Mojubá. Salve suas forças, salve seus falanges. Salve Dona Maria Navalha, salve a linha da malandragem, salve seu Zé Pelintra. Aqui, ó, elas estão dizendo que tem mulher aqui, que hoje essa mulher tá triste, tá depressiva, tá melancólica. É uma mulher que chora muito, que chora diariamente, né? E não sabe mais o que fazer. Porque ela tá insistindo numa relação que já acabou. Essa relação você já aprendeu tudo que você tinha pra aprender, você já ensinou tudo que você tinha pra ensinar, mas você não tá conseguindo sair, ó. Você tá vendo? Ó, a carta do confirma bem no meio da mulher e do homem, tá? E o confirma aqui, ó, no meio de vocês dois, certo? Então, assim, essa relação só te traz opressão, mulher. Essa relação só te traz sofrimento, só te traz dor, apatia. Você tá adoecendo emocionalmente por causa dessa relação. Sendo que era uma relação kármica para um resgate kármico, uma coisa pontual. Era para ir lá fazer o resgate kármico, aprender as lições, ensinar as lições e cair fora. E você ficou presa por conta de uma dependência emocional que você tem. Você tem uma dependência emocional, um problema sério com a energia do masculino, que diz respeito à figura paterna. Você se sentiu abandonada pelo seu pai, você se sentiu vazia da presença paterna, e aí você ficou grudado nesse homem, como se esse homem fosse preencher o vazio do seu pai. Talvez você tenha consciência disso, talvez você nem tenha. Talvez isso seja totalmente inconsciente, porque a carta da lua aqui, ela fala muito sobre coisas que são inconscientes, tá? E a espiritualidade tá falando, termina, separa. Nós já dissemos isso pra você de várias formas. Essa não é a primeira leitura que você assiste que te dá esse conselho. Você tá magiada. Você tá magiada. Você tem que entender que você foi amarrada. Foi feita uma magia de amarração, ó, magia e feitiço a carta. Foi feita uma magia de amarração para lhe prender dentro desse relacionamento, certo? Tem espíritos lhe mantendo cativa, em cativeiro emocional e cativeiro espiritual dentro dessa relação. Você vai precisar fazer uma limpeza. Você vai precisar passar por uma apometria. Talvez até mais de uma para limpar esse campo, certo? Vai precisar se conectar muito à sua... Por isso que a espiritualidade vinha dizendo desde o começo, se conecta com a ancestralidade, se conecta com a espiritualidade. Porque você vai precisar desse suporte espiritual e ancestral para você conseguir finalmente fazer essa separação, esse corte, ó. No fundo do deck, a carta da separação, entendeu? Então, assim, a energia tá no oculto, ó, confirmando a carta das traições, tá? Esse homem lhe trai a torto e a direito, pega todo tipo de mulher, entendeu? E ainda bloqueia a sua vida financeira. Você pensa que o homem lhe dá as coisas, que o homem lhe banca, que o homem... Que nada, ele rouba é a sua energia de prosperidade para você prosperar. Você vai viver a vida toda mendigando um dinheiro chulo e sujo dele, entendeu? Abrindo as pernas para ele estar se envolvendo com você, com outras e trazendo porcaria para você. Arriscado pegar até uma doença física aqui, viu? A espiritualidade tá alertando. Cuidado com doenças físicas. Porque o seu emocional vai ficando cada vez mais instável, mais vulnerável, mais desequilibrado. Daqui a pouco você adoece fisicamente, aí você não vai nem poder dizer assim, eu não fui avisado. Porque você foi avisada. E não foi uma, nem duas, nem três, né? Então, assim, pega esse mês de outubro aí e vai trabalhar em prol de se distanciar dessa criatura de todas as formas possíveis, tá bom? Se precisar de ajuda para magia, né? Eu trabalho com magia angelical, magia cerimonial e bruxaria natural. A gente consegue, tá? Limpar essa energia, esse campo. Trabalho também com apometria e outras práticas, como mesa radiônica, né? A gente pode fazer o divórcio energético, fazer a desfragmentação de almas. Então, você pode me procurar aí pra gente iniciar esse tratamento, esse cuidado, tá? Que às vezes pode levar pouco tempo, mas às vezes pode ser uma coisa que leva aí alguns meses até a gente conseguir, de fato, desconectar vocês dois completamente, tá bom? Gente, é isso que eu tinha pra passar aqui de orientação, tá? Pro mês de outubro, para o signo de Aquário.
Eu agradeço profundamente a todos vocês que participaram aqui online. Agradeço aos que vão assistir no modo offline. Agradeço pelos presentes que me enviaram, pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino na minha vida. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino na vida de cada um de vocês, viu? E vamos no dia 28 pro Ritual da Prosperidade, que é pra gente, ó, movimentar esse axé de dinheiro na nossa vida, tá bom? Um cheiro.